Olá, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que a doce graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante na tua vida, que você tenha um dia maravilhoso, um dia lindo em Deus. Eu quero ler para a nossa reflexão Abacuque 3, do 17 ao 19. O 17 diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre da música. Queridos, eu e você precisamos entender que é de graça a provisão sobrenatural de Deus. A natural você tem que correr atrás. Paulo diz: aquele que não trabalha não coma. A Bíblia diz: o obreiro é digno do seu salário, se é obreiro, se trabalha. Então nós entendemos que a provisão natural cabe a você. Você tem que se empenhar. A palavra de Deus para Josué, quando ele tinha um grande desafio, foi: esforça-te e tem bom ânimo. Agora, tem algo muito acima do que os nossos braços podem produzir, algo muito acima do que a nossa capacidade mental, intelectual, profissional pode produzir, que é o sobrenatural de Deus, a provisão sobrenatural. Deus é um Deus provedor, Ele é Jeová Jirê. Ele é o bom pastor do Salmo 23. O Salmo 23 não fala de qualquer pastor humano, fala de Deus, o bom pastor, o pastor por excelência. Então, queridos, eu quero compartilhar com você algumas verdades nesse texto que são fundamentais para o nosso crescimento. Primeiro, o profeta, o boiadeiro, o vaqueiro, ele fala de uma situação horrível. Ainda que falte isso, que falte aquilo, que não tenha alimento, que não tenha animais, que não tenha campo, que não tenha... Ainda que me falte tudo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ele começa a descrever uma situação, falte o gado, falte as ovelhas. Queridos, a crise vem para todo mundo, veio para Jó, veio para Elias, a crise é real e todos nós estamos sujeitos a ela. Nós não estamos isentos de dias difíceis, dias sombrios, dias maus, dias de tempestade, dias de tribulação, terríveis ataques do inimigo, queridos. Pedro foi atacado, Jesus falou: eu intercedi, porque Satanás queria peneirar vocês. Então a Bíblia deixa claro que o dia mau chega, mas aquele que decide confiar no Senhor, esse persevera para sempre. Agora é interessante que, apesar das crises, das dificuldades, o profeta toma uma atitude incrível. E ele diz no versículo 18: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Queridos, essa postura é fundamental. Você que murmura, reclama, é maledizente, é fofoqueiro, é murmurador, fica dizendo: eu não tenho pastor, como se o pastor tivesse que cortar a grama e colocar a grama na boca da ovelha, como se o pastor tivesse que pegar a água e ficar botando a água goela abaixo na boca da ovelha. Queridos, aprenda a não ser passivo, aprenda a produzir o teu alimento. Você não pode esquecer que a Bíblia também fala da figura do homem espiritual como um ser humano. Paulo falou: vocês ainda são bebês espirituais e eu ainda tenho que ficar dando leitinho na boca. É crente com 10, 15 anos de crente chorando que quer chupeta, chorando que quer mamadeira, chorando que quer leitinho, porque o pastor não me visita, o pastor não me cumprimentou, o pastor não me ligou essa semana. Querido, se você não falar que você precisa, às vezes a gente não sabe que você precisa. No meio da multidão, a gente pode não enxergar a ovelha machucada. Ela precisa se mostrar. Entende isso? Mas mais que isso, você precisa decidir crescer, você precisa decidir avançar em Deus. Porque se os teus recursos naturais não são suficientes, há um inesgotável recurso sobrenatural para aqueles que colocam os olhos em Deus, para aqueles que fazem como o salmista diz: ainda que me falte tudo, eu exultarei, me alegrarei no Senhor da minha salvação. Então, em meio à crise, queridos, o profeta fala de vitória, o profeta fala de confiança em Deus, e eu e você precisamos aprender a ter confiança em Deus. O segredo não está em mim, não está em você, o segredo está no Senhor. Ele é a fonte.
fonte, ele é a fonte que nunca seca, essa fonte jorra cura, jorra ânimo, jorra alegria, joga vigor, essa fonte jorra o sobrenatural de Deus. Deus é uma fonte que nunca seca, creia nisso, ele é o segredo. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor, numa situação extremamente difícil, ele decide se lançar em Deus e ele vê vitórias incríveis. Muitos entram em desespero, pensam em suicídio, fazem loucuras, porque os olhos estavam no dinheiro, estavam no que o recurso material, financeiro pode proporcionar. Mas quando nós decidimos olhar para o Senhor, queridos, é completamente diferente. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, outros confiam no homem. Eu e você precisamos decidir confiar em Deus e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou queremos. Mas o versículo 19 traz algo mais lindo ainda. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os dos servos. Ele me habilita a andar em lugares altos. Olha que lindo. Perdão. Olha que lindo, que maravilhoso, queridos. Quando nós entendemos que podemos andar altaneiramente, porque Ele nos coloca em lugares altos. Paulo diz que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. É de lá que eu tenho que decidir, é lá que eu tenho que ver os horizontes, é lá que eu tenho que olhar para frente e perceber o que fazer. É de lá que eu conquisto, eu trago para o mundo físico aquilo que foi realidade no mundo espiritual. Eu e você precisamos entender que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza, é Ele que faz nos nossos pés fortes e velozes como o da corça, é Ele que nos faz andar em lugares altos. Deus não quer que andemos cabisbaixo, moribundo, ombros caídos, desalinhados, taciturnos, peripatéticos, surumbáticos. Nós não fomos chamados para a derrota, queridos. Os filhos de Deus não foram chamados para ser envergonhados. Eu e você precisamos entender que nós temos que andar em triunfo. Essa é a palavra de Deus para mim e para você, queridos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 21, traz algo bastante interessante. Fala que nos últimos dias virão tempos difíceis. E fala do sol e a lua tendo problemas, se convertendo em sangue, sinal na lua, no sol, nas estrelas, na terra. Fala de perplexidade, os homens desmaiando pelo terror do bramido das ondas. Fala de uma situação tão complicada. Mas em seguida, descreve algo impressionante para aqueles que decidem caminhar na graça do sobrenatural de Deus, que é de graça. Ele diz no versículo, eu vou pegar aqui, ele diz assim, mas os homens, 21, 27, então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começar a acontecer essas coisas, levantam a cabeça. E aí ele diz, exultem, se alegrem, porque a redenção está próxima. Deus te ama e tem um plano lindo e maravilhoso para a tua vida. E o desafio dele para mim e para você é entender, é de graça. O sobrenatural de Deus, a provisão sobrenatural de Deus é de graça. Para os que decidem confiar, decidem se apropriar, decidem tomar posse. Lembra o desafio para Josué? É esforça-te, tem bom ânimo, porque Deus é contigo e vai te levar em vitória. É de graça. O sobrenatural de Deus, a provisão sobrenatural é de graça. Se você tem se esforçado e não tem conseguido a sua provisão natural, tire os olhos dela. Olha para o tamanho do teu Deus. Ele tem provisão em abundância, inesgotável para mim e para você. Que Deus te abençoe.